Meus amados irmãos, nós estamos tratando sobre família e louvado seja o nome do Senhor. No nosso último estudo, pastora Glória, no domingo de manhã, ela teve a oportunidade de trabalhar a questão relacionada ao nosso lar e a casa de Deus, o nosso lar e a igreja, né? E nós tivemos a felicidade de compreender, no domingo de manhã, exatamente um fato extremamente simples de entender. Qual é o melhor local para meu filho crescer e teu filho crescer? Qual o melhor local para netos crescerem? Qual o melhor local para uma esposa estar? Qual o melhor local para um marido estar? Sim, é a casa do Senhor. É a casa do Senhor. E sabemos que, não obstante o fato de nós termos pequenas dificuldades, termos desencontros, porque a igreja é uma instituição humana. E enquanto instituição humana, ela não é perfeita no sentido humano. O que nos faz estar juntos e termos comunhão e vivermos na presença do Senhor é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, tá? Agora, se não for o Espírito Santo, a gente não conseguiria estar junto de maneira alguma. E aí haveria problema muito sério. Então, nós louvamos a Cristo, porque Ele edificou sua igreja, Ele deixou conosco seu Santo Espírito, e nós estamos caminhando até chegar aos céus. Até chegar aos céus. Agora, a próxima lição, que começará no próximo domingo, fala sobre uma questão muito essencial. E que questão é essa? É a questão da administração, a questão da mordomia. A administração ou mordomia. A lição que vai ser aberta de forma completa no próximo domingo de manhã, ela trabalha em primeiro lugar com duas questões que são fundamentais e que nós vamos trabalhar hoje à noite. E aí, trabalhando essas duas questões introdutórias, nós vamos ter condições de, no domingo de manhã, abrir de forma muito grande, forte, todo o assunto da lição, que é a mordomia cristã. Mordomia cristã. Eu quero te convidar a abrir no Salmo de número 24. Quero te convidar a abrir no Salmo de número 24. Vamos lá? Salmo de número 24. Olha que interessante. O Salmo 24, ele faz parte de uma trilogia no tocante à palavra de Deus muito importante, tá? Nós vamos andar muito no Salmo 24. Então, abra e já pegue uma caneta, um lápis, um papel, para que a gente possa, com muita calma, caminhar nele hoje, porque ele é a base para a nossa próxima lição da Escola Bíblica Dominical. Quando você pega o Salmo 24, ele é a consequência do Salmo 22 e do Salmo 23, tá bom? Ele é a consequência do 22 e do 23. Então, você não pode interpretar isoladamente o Salmo 24. Você tem que olhar para o Salmo 24 e compreendê-lo à luz do Salmo 22 e à luz do Salmo 23. Quando você volta para o Salmo 22, você tem exatamente o quê? Bem, você tem aquele salmo em que apresenta a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
tá? Então, você tem o salmo que nós chamamos, né? O salmo do sofrimento do Messias. E aí é por isso que o Salmo 22, né? Quando você lê o Salmo 22, é como se você estivesse vendo a cruz, literalmente a cruz. Aí você vai para o Salmo 23, você tem o Salmo do pastor. Você tem o Salmo do pastor. Aquele salmo em que você tem o pastor no cuidado de suas o quê? Ovelhas, tá bom? E aí quando chega no Salmo 24, você tem o final de toda essa trilogia com o salmo da glorificação e do reino do pastor. Você tem no 22 o pastor morrendo, no 23 o pastor triunfando, e no 24 o pastor sendo glorificado, exaltado, dignificado. Hoje nós não temos tempo de fazer a análise dos 3 salmos juntos, mas com certeza, quando o Senhor nos der a oportunidade, você vai ver que são salmos que se seguem no conhecimento. Então, quando a gente olha para o Salmo 24, e que ele começa dizendo assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Você tem esse salmo aqui como produto de quê? Como produto da vida do Messias, da morte do Messias, da ressurreição do Messias e agora da glorificação do Messias. Veja que ele já começa com a declaração extremamente simples e poderosa de que o Messias Cristo é dono de absolutamente tudo. O Salmo 24 ele é direto e objetivo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Se do Senhor é a terra, o Salmo 24 está dizendo que há alguém que é dono, proprietário de tudo. E há alguém que é dono e proprietário de todos. Porque o Senhor, ele não é dono só da terra, ele é dono também daqueles que nela habitam. Então não há, meu amado irmão, um único local no universo que Cristo não possa dizer: é meu. Não há um único homem. E se o homem é a plenitude da criação, é a coroa da criação com a mulher, não há um único homem que possa dizer: eu me autodomino, porque todos nós somos propriedade do Senhor. E complementando o raciocínio, se nós que somos a coroa da criação, somos propriedade do Senhor, então tudo que está abaixo de nós, tudo também é propriedade do Senhor. Por isso que do Senhor é a terra, o universo, todos os seus moradores, todos os homens que já existiram, todos os homens e mulheres que existem, e todos os homens e mulheres que existirão, todos são propriedade dele. E tudo o que existe, porque do Senhor também é a plenitude. Como assim plenitude? Tudo que há de formidável na terra, tudo que há de extraordinário na terra, é do Senhor.
E se o que há de formidável e extraordinário é do Senhor, também todas as coisas simples são do Senhor. Então é um salmo que começa simplesmente olhando para tudo que existe e diz: nada, nada e ninguém pode dizer que tem o autocontrole de todos os fatos, de todos os seus bens, de toda a sua vida, porque tudo é do Senhor. Pastor, então, a minha esposa é do Senhor. É por isso que quando um marido enterra uma esposa, e isso deve ser uma das piores dores da vida, ele nada mais está fazendo do que devolver ao Senhor o que é dele. E ainda tem que agradecer ao Senhor pelo tempo que Ele concedeu aquela esposa a ele. É por isso que filhos, quando enterram pais, mesmo em razão da extrema tristeza, tem que agradecer ao Senhor pelo tempo que tiveram, porque em última análise, todos nós somos do Senhor. Esposas, quando enterram seus maridos, e deve ser muito difícil um pai e uma mãe enterrar um filho, mas se tudo é do Senhor, e se todos somos do Senhor, então nada é nosso. A casa que Ele nos concedeu não é nossa. O carro que Ele nos concedeu não é nosso. O emprego que nos traz o pão de cada dia não é nosso. Nossa própria vida não é nossa. Nem o corpo que nós temos é nosso. Olha que interessante, a Bíblia diz que é para cuidarmos do templo e habitação de quem? Nem o corpo que temos é nosso, tudo é do Senhor. Então, peraí, pastor, por que Cristo tem direito a tudo isso? Bem, segundo o Salmo 24, ele tem direito, versículo número 2, porque o direito dele vem da criação, porque ele fundou a terra e os mares e firmou os rios. Ele tem direito porque ele fez, ele criou. Todo mundo sabe de cor João, e João diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele, nada do que foi feito, o que? Se fez. Mas pastor, não teve a queda? Teve. Com a queda, tudo não se perdeu? Bem, para quem crê na tese que com a queda, de alguma forma Satanás passou a ter o domínio de alguma coisa, para quem crê nisso, ou de forma ilícita ele teve acesso poderoso a alguma coisa, para não deixar espaço de dúvida, em Apocalipse se diz de todo bem claro, que nós somos dele não só pela criação, mas também pela redenção. Em Apocalipse diz que o Senhor Jesus comprou para si todos homens de todas as nações, raças, línguas, tribos e povos, com o seu o quê? Sangue. Ele comprou. Então, não tem para onde correr. Nós somos propriedade dele, ou em razão da criação, ou em razão da redenção. Agora, pastor, e quem não aceitou Jesus? Então não é propriedade de Cristo. Pois é, essa é a questão. Se não fosse propriedade de Cristo, Cristo teria o poder de condená-los à morte eterna?
E Ele não vai condenar a morte eterna? Então, gente, Cristo é Senhor de tudo, em todos os tempos, em todos os momentos. Cristo é o Senhor de tudo. Agora, peraí, se Ele é o Senhor de tudo, é óbvio que a gente tem um Senhor maravilhoso, né? Porque pense, Ele nos deu o local aonde moramos, Ele nos deu a casa onde estamos, o trabalho que temos, Ele nos deu as esposas, os maridos, os filhos, os recursos. Ele, ao contrário de outros senhores, Ele nos trata com amor e carinho, e tem prazer de dar. Por quê? Porque Ele sabe perfeitamente, sabia perfeitamente que desde a eternidade, o fato dele ter morrido por nós, constituiria para nós o direito de novo ter acesso a Deus Pai. E Ele já sabia que Deus Pai nos receberia na posição de servos, e de amigos, e de filhos. Olha que fantástico. Servos, amigos e o quê? Filhos. Vamos com muita calma. Pastor, se tudo é dele, que direito eu tenho sobre a minha casa? Que direito eu tenho sobre o meu carro? Que direito eu tenho sobre o meu corpo? Inclusive eu pensava, meu corpo, minhas regras. Meu corpo, e eu sou dono e eu faço o que eu quiser. Não. O Senhor é dono de tudo. Eu e você, então, em relação à casa que temos, o carro que temos, os filhos que temos, a esposa que temos, tudo, nós somos mero possuidor. Qual é a diferença? Preste atenção agora, por gentileza. Aqui o direito vai nos ajudar. O direito ensina que existe o proprietário e o possuidor. O proprietário é aquele que tem o domínio sobre tudo e poderes absolutos sobre todas as coisas. O possuidor é aquele que tem acesso à coisa, mas com poderes limitados e menores. Se eu continuar descrevendo o que está no direito, metade de vocês não entende, e a outra metade dorme no culto. Fora quem está em casa, que está doidinho para talvez descansar. Então, deixa eu explicar isso de forma rápida e objetiva para você entender. Vamos lá. Quem aqui conhece o que é aluguel? Todo mundo sabe o que é aluguel? Já ouviu falar de aluguel? Já viveu em aluguel? Beleza. Vamos lá. Quando você aluga uma casa, está nela, você é o dono da casa? Você é o proprietário da casa? Você é o possuidor. Você usa, você nela está. O dono, enquanto tiver o contrato de aluguel, não pode entrar naquela casa sem você permitir, que senão é crime. Mas você pode destruir o banheiro e reconstruir? Só se o dono deixar. Você pode fazer o puxadinho? Só se o dono o quê? Você está entendendo? Você viu quem é o possuidor? Agora, imagine essa casa em que você está morando alugado, sendo sua. Imagine você comprando essa casa. Aí, meu amigo, você pode destruir, levantar, acabar, quebrar, trazer para cá, levar para lá, refazer. Não é verdade? Porque agora você é o proprietário. Pegou a diferença? Entendeu direitinho o que é o possuidor e o proprietário? Pois é, nós somos meros, o quê? Possuidores.
Porque o proprietário de tudo é quem? É Cristo. E o grande problema da vida da gente é quando a gente pensa, literalmente, que a gente é o dono. Vamos lá, me explique. Como é que um maluco tem a capacidade de levantar a mão e bater na esposa? É homem? É não. Cachorros é que se mordem entre si. Papagaios é que se bicam entre si. Por que um homem bate numa mulher? Porque ele acredita que é o dono. Porque tem maluco que mata a esposa? Porque acredita que é o quê? Que é o dono. Porque o indivíduo que está trabalhando e ganhando o seu pão de cada dia tem a capacidade de pensar: ai que eu vou sair e jogar tudo para fora porque eu não estou gostando da cara do meu patrão. Porque sair e ir para um outro emprego que vai ganhar melhor é uma coisa. Agora, sair porque não está gostando da cara do patrão, tendo que pagar água, luz e telefone, e tendo filho, é porque acredita literalmente que é dono da vida. Entendeu? O problema é literalmente a gente pensar que é dono do que tem. Porque quando a gente pensa que é dono, a gente faz o que quer. Mas quando a gente entende que é mero administrador, a gente sabe que um dia vai prestar contas. E o pior, olha para quem você vai prestar contas. Vamos lá, Salmo 24. Versículo de número 3 diz: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de quê? Que não entrega a alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Versículo de número 6. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Olha para quem nós vamos prestar contas, irmãos. Para aquele que depois da sua morte e ressurreição, sobe ao céu glorificado, e os céus têm que se abrirem diante dele, em absoluta reverência, em temor, só para que ele passe. Olha o tamanho de Cristo, olha o poder de Cristo, olha a majestade de Cristo. Você e eu um dia vamos prestar contas para o dono de absolutamente tudo que Ele nos deu.
O dono é simplesmente tão dono, tão poderoso, tão grandioso, tão alto e sublime, que os céus dos céus não têm como contê-lo. A grandiosidade dele é tão imensurável que simplesmente só se ouve o grito: levantai-vos, ó portas e portais eternos. Não é nem abrir, é levantai-vos, para que entre o rei, o quê? Da glória. Você pode imaginar miríades e miríades de anjos abrindo espaço, o rei da glória entrando, e todo mundo de joelho diante dele, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Você pode imaginar uma cena dessa? Você pode imaginar as estrelas comparecendo diante dele e prestando contas de absolutamente tudo do dia a dia? Você pode imaginar o que é Jesus depois de ressuscitado, assunto aos céus? O que é a glória dele? Quando ele aparece um pouquinho para João, que João vê Cristo no Apocalipse, que consegue descrever mais ou menos por cima o que está vendo, cai morto. Cai morto. O que é que vem à sua mente e à minha quando a gente entende que um dia vai estar face a face com Ele? E Ele dizendo: senta aqui. Éber amado, senta aqui. Vamos à prestação de contas sobre Lidiane. Gedeon, senta aqui. Vamos à prestação de contas de Dinha. Eu te entreguei a Lidiane com tantos anos. Te entreguei a Lidiane, ela estava assim, 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 assim. Te entreguei a Lidiane com esses defeitos, essas qualidades. O que você me devolveu, Weber? Vai olhar para mim, vai dizer: eu te entreguei Dinha com essa idade. Ela tinha essas e essas características. Ela tinha esses e esses defeitos. Essas e essas qualidades. Senta aqui e presta contas. Eu quero desafiar cada marido que está aqui e que está em casa. Eu quero te desafiar a você entregar para Cristo uma mulher melhor do que você recebeu. Porque Ele te deu condições. Ele te deu condições de amar essa mulher, de proteger essa mulher, de cuidar dessa mulher. Tem gente que está em casa e está dizendo: ainda bem que ele não está vendo minha cara lá. Eu estou vendo sua cara. Eu sei até onde você senta. O Senhor vai chegar e vai chamar Elidiane, vai chegar e vai chamar Jim, vai dizer: eu te entreguei Éber e Gedeon. Vem prestar contas. O
primeiro que vai prestar contas é marido e mulher. Eu quero ver você cara a cara com Cristo e explicando por que fez isso com seu marido. Quero ver você cara a cara com Cristo explicando por que fez isso com sua esposa. Olha, se não quiser o Evangelho, não precisa vir no culto de sexta e não precisa mais ligar a live no culto de sexta. Aqui é Evangelho. Tem refresco não. Não assista a escola dominical domingo, que aí é que a pancadaria vai comer. E não escute culto de família, nem tarde da bênção, e nem domingo à noite. Foge para o Evangelho, mamão com açúcar, aguinha e refresco, vai. E escuta quem está namorando e quem está noivo. Como é que é? Quando Deus te chamar e disser, senta aqui, tu fez isso com essa menina, o pai dessa menina confiou em você e tu fez isso. Tu brincou com o coração desse rapaz, tu não estava afim dele, para que fazer isso? Vai se encontrar com Cristo sim. Deus vai nos chamar a prestação de contas até de dinheiro. Sério, tem gente que ama carro maravilhoso, mas a esposa está com o sapato arregaçado. Sério. Tem mulher que está com cabelo lindíssimo. E o marido com cueca rasgada. É assim, é? É assim? É dessa forma que tu cuida desse homem? Sério? A maravilhosa está com salto Luiz XV. E o marido sem dente para poder comer. Mas o salto Luiz XV não falta não, né? Vai ser feliz com a sua mulher. Vai fazer essa mulher feliz, vai fazer esse homem feliz. Vai viver a vida que Deus deu. O cara tem a capacidade de nunca pegar a esposa e os filhos e fazer uma viagem. Por quê? Porque tem que guardar dinheiro. Tem que juntar dinheiro. Porque vai morrer de fome. Presta atenção, não estou dizendo que você tem que gastar milhões. E olha que para andar no país, está caro. Eu estou conhecendo lá fora, irmãos, não é porque eu tenho dinheiro, é porque já lhe falei isso. Uma viagem para fora do Brasil é mais barata do que uma viagem para dentro do Brasil. E a minha sorte é que meus filhos sabem falar inglês, a gente anda no mundo inteiro. Mas é 1/3 a menos uma viagem fora que uma viagem dentro.
Não é possível que você ganhe todo esse dinheiro, e meu Deus do céu. Se talvez pelo YouTube você já está envergonhado de olhar a minha cara, você já imaginou quando você olhar a face de Deus? Eu quero ver a gente explicar para o Senhor por que a gente pegou os filhos da gente e criou longe do caminho dele, se a gente sabia. Porque se a gente não sabia, não tem problema. Mas eu quero ver a gente explicar para o Senhor como é que a gente, sabendo que mesmo que a igreja não seja lá essa Coca-Cola, mas é muito melhor do que o mundo, a gente ainda desprezou os trabalhos da igreja. Como é que a gente vai explicar isso para o Senhor? Como é que a gente vai explicar para o Senhor que nosso filho não conhece Jesus? Que nosso filho não sabe o que é cruz? Diga para mim como é que eu e você vamos, diante de Cristo, prestar contas. Nada é nosso, nós somos meros o quê? Possuidores, administradores. Como é que a gente vai explicar para o Senhor que a obra dele precisou e a gente fechou a mão, fechou os lábios, fechou os pés, fechou o coração? Você sabia que nossos filhos nos imitam? Se seu filho não te vê orando, ele não vai orar. Teu filho não te vê lendo a Bíblia, ele não vai ler a Bíblia. Teu filho não te vê, ele não vai fazer. Como é que vai explicar para o Senhor? Ai, Senhor, mas eu trouxe para o ensaio sexta-feira. Tá, tudo bem, eu não fiquei para o estudo, mas pelo menos eu deixei com o Adriano, deu uma terceirizada. Irmãos, do Senhor é a terra e a sua o quê? E o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é do Senhor. E o problema é que o Senhor agora é esse pastor do Salmo 24, que foi glorificado e que literalmente vai nos cobrar. A sorte é que ele ainda está ao lado de Deus Pai, intercedendo por nós. Eu não me lembro onde, mas eu tenho a certeza do que eu ouvi. Eu não me lembro onde, porque senão eu tinha trazido para passar para os irmãos. Tem um pastor que estava falando que era muito simples você pegar um crente no primeiro século. Era fácil demais identificar um crente. Por duas razões. Ou por causa do joelho, que era um joelho muito deformado, porque a igreja orava muito, extremamente. Ou quando escondia o joelho, você podia ver o que ele fazia. O que ele fazia era tão superior
ao que os outros faziam, que ele só podia ser crente. Então, um banco que era feito por um crente no primeiro século, pode ficar tranquilo, o material que estava por fora era o mesmo material que estava por dentro, a madeira. Era muito bem feito, porque fazia para o Senhor. Agora, o incrédulo não. Dava uma vernizada por fora, um material de quinta, e tentava enganar. Era o mesmo. Então, olha que interessante. Olha que interessante. Por que eles faziam tudo da melhor forma possível? Porque eles sabiam que o Senhor tinha ressuscitado e o Senhor era realmente dono de tudo. Dono de tudo. A maior prova que o Senhor era dono de tudo é que ele tinha ressuscitado. E aí esse pastor termina o comentário dele dizendo assim: os melhores relógios suíços do mundo são os suíços. Por quê? Porque os relojoeiros suíços, eles vêm da tradição da reforma protestante, e eles dizem assim: eu tenho que fazer o melhor relógio do mundo, eu vou fazer um relógio para Deus usar. Não é que Deus vai usar, mas é a compreensão, eu tenho que fazer o melhor possível para Deus usar. E era a mesma compreensão no primeiro século. Quem fazia o banquinho, quem fazia os copos de vidro, eles faziam como para Deus usar. Isso é fantástico. Então faziam para o Senhor, obedecendo Paulo, como se fosse para o Senhor. Irmãos, a um foi dado um talento, a outro foi dado 3 e a outro 5. E Deus quer que a gente multiplique, porque Ele é o Senhor. Então, a resposta que você vai dar é: quando o Senhor chamar, quando o Senhor disser, me apresenta a tua esposa, ela vai estar melhor ou pior de quando foi entregue para você. E eu não estou falando no sentido físico não, gente. Todo mundo está entendendo no sentido que eu estou falando. Porque todo mundo vai ficando velho e a gente vai envelhecendo. Eu estou falando no sentido, obviamente, humano e espiritual. Ela vai estar melhor. Quando Cristo exigir que você devolva cada um dos seus filhos, você vai devolvê-los melhor do que recebeu. Gente, crente quando vende casa, ele não vende casa, ou troca a casa toda arrebentada, não. Ele recebe uma coisa e ele devolve melhor. Tudo que a gente recebe, a gente devolve o quê? Melhor. E sabendo que Cristo é o dono de todas as coisas, e que nós somos meros administradores, então eu tenho que fazer o melhor dentro da minha casa, para devolver para Ele o melhor. O melhor. Quando Deus disser, me dá o que é meu, a gente vai entregar para Ele melhor do que recebeu. Muito melhor. Agora, fazer isso dá trabalho. Devolver a minha esposa melhor do que eu recebi, dá trabalho. Minha esposa me devolver melhor do que ela recebeu-me. Em 19 de abril de 1997, dá trabalho. Eu devolver meus filhos melhor do que eu recebi. Um no dia 13/2 de 99, outro no dia 29/11 de 2005, dá trabalho.
Mas a gente tem que lutar. A gente tem que lutar. A gente tem que devolver para Ele o melhor. É por isso que eu tenho para mim, você não precisa crer dessa forma, sou eu que creio. No tocante a bens materiais, eu tenho para mim que o dízimo deve ser do bruto. Se você acredita que é do líquido, não tem erro. Mas eu tenho para mim que é do bruto. Porque mesmo o Estado tirando, mesmo o INSS tirando, irmãos, o meu salário fica na folha 44%. Podia ficar muito mais, mas é Deus que tem misericórdia. E Deus multiplica, e Deus não deixa faltar. É por isso que o crente, ele além de louvar a Deus com seu dízimo, ele ainda oferta, ele sempre devolve mais e melhor. Entendeu? Isso é no tocante aos bens materiais. É por isso que o melhor do nosso dia e da nossa capacidade é para Deus. Por isso que a gente tem que tentar ler a palavra do Senhor no melhor momento que a mente está. Não na hora que vai dormir, está deitado na cama, você já dorme. Não. A gente tem que pegar a vida enquanto ainda anda e dar o nosso andar para o Senhor. Vá atrás de almas, fale do Senhor, diga ao Senhor, porque, irmãos, se o Senhor for cobrar da gente, vou tocar num assunto aqui muito perigoso, vamos lá. Você sabe que o pobre do seu marido, minha irmã, ele talvez venha de uma tradição evangélica, então o menino se segurou a vida inteira para casar com você. Aí, lá está o pobre coitado te desejando. Ai, pastor, mas me deseja toda noite. Minha irmã, dê glória a Deus, porque o que eu estou acompanhando de casal e de gente que diz assim, meu marido não me quer. Então, dê glória a Deus. Entendeu? Minha irmã, não é que você vá satisfazê-lo toda vez que ele deseja. Meu Deus do céu, tem dia que a gente, homem, não compreende que vocês estão mortas. Entendeu? E que se tivermos relações, vamos até machucar vocês. Mas assim, naquele momento não deu, então se prepara no outro dia, toma aquele banho gostoso, fica cheirosa, e olha para ele, e é o famoso, vem cá meu nego, entendeu como é que é? Vem cá. Pode ficar tranquilo que nós homens não tem problema com isso. Chamou, nós estamos firme e forte. Pastor Cláudio Duarte brinca, minha irmã, você sabe quando o seu marido está desejando estar com você? É fácil. Bota a mão no nariz dele, se ele estiver respirando, ele está querendo, pronto, né? O Cláudio Duarte brinca dessa forma. Aí, meu Deus do céu, aí a mulher, e aí não vai, e aí não quer, aí não deseja, aí fica, não, você fez isso para mim, eu também vou te matar na unha agora. Eu quero ver você se encontrando com o Senhor. A mesma coisa nós, homens, irmãos. Meu Deus do céu, custa alguma coisa tomar um banho, ficar um pouco cheiroso, né? Tadinha da esposa. Entendeu? Não mata. Irmãos, que bom que nós vamos prestar contas a um Deus misericordioso. Eu te apertei,
Mas eu quero te lembrar uma coisa: Ele é misericordioso. Então, a partir de hoje até domingo, porque domingo nós continuaremos esse assunto apertado. A partir de hoje até domingo, fique pensando: o Senhor é dono de tudo. O que Ele me entregou? O que Ele me entregou? O que Ele me entregou? Eu tenho que pensar o que Ele me entregou, porque eu tenho que devolver para Ele melhor. Melhor. O que Ele me entregou? Porque eu quero entregar para o meu Senhor de forma melhor. Como administrador, eu quero prestar contas e eu quero ouvir dele: bendito do meu Pai. Bendito do meu Pai. Senhor meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque Tu és Senhor sobre todas as coisas. Obrigado porque Tu és Deus sobre nós. Obrigado porque Tu és o nosso Pai querido. Como administradores, Senhor, nós estamos muito abaixo daquilo, Senhor, que deveríamos ser. Mas a Tua palavra nos alerta esta noite para que possamos nos levantar e para que possamos, Senhor, sim, lutar pelos nossos lares, famílias, filho, esposa, marido, Deus, para um dia Te entregar melhor do que nós recebemos, e para que nós possamos louvar o Teu nome, e, Senhor, no dia da prestação de contas, talvez ter só um pouquinho de aperto, glória a Deus, e talvez muitos elogios. Senhor, ajuda-nos a amar nossas esposas, a amar os maridos, ajuda-nos a amar os filhos, a cuidar, proteger. Senhor, não nos deixe jogar fora nenhum recurso, não nos deixe jogar fora, Senhor, absolutamente nada, não nos deixe jogar fora aquilo que Tu nos deste. Deus, que seja para o nosso lar, para a bênção, para a alegria, para a glorificação, para a exaltação do Teu nome. Obrigado porque Tu já começastes a falar conosco. E, Senhor, nós pertencemos a Ti com dupla propriedade. Porque nós pertencemos a Ti, porque fomos criados por Ti e depois fomos resgatados, comprados por Ti. Então nós, nós somos duas vezes propriedade Tua, Deus. E como nós nos alegramos por isso. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém.